Gente, voltei. Ai, deixa eu desligar o microfone aqui. Gente, voltei pra gente terminar com a Marcela. Acho muito importante a gente finalizar essa conversa porque foi uma conversa muito importante. Nossa, eu tô muito feliz desse papo que tava rolando. Esperar ela entrar aqui de novo, eu já boto ela de volta pra gente fazer essa segunda parte dessa live. E essa vai ser mais breve, então se você quiser, puder ficar, fica aí. Marcela tá chegando. E nossa, que forte! A gente estava falando de algo muito importante, né? Que é essa questão do nosso corpo, né? Da nossa presença enquanto foto, do quanto a gente consegue sentir esse corpo pesar também, né? Do quanto a gente consegue sentir essas violências cotidianas e não só as violências, mas essa carga desses processos, desses tempos que a gente tem vivido, né? Então, cadê Marcela? Marcela voltou aqui. Vamos mais 20 minutinhos e eu também tenho uma reunião daqui a pouco, mas estou muito feliz, eu não tinha como terminar daquela forma, eu precisava ouvir mais um pouco Marcela, que é nosso real papo incrível. Quem não viu a primeira parte, inclusive já está no IGTV, a primeira parte do nosso papo. Ai, nego, e não vejo a hora da gente se conhecer em São Paulo, tomar uma cervejinha, entendeu, Sim, gente? preciso. Esse convite está estendido a todo mundo que estiver por aí. Vai passar esse corona. Mas é isso, né, gente? Eu sou uma pessoa hoje que eu posso dizer que a Amazônia Negra é um compromisso porque existe uma gratidão muito grande. Existe uma gratidão, caraca, o que seria de mim sem esse lugar, sabe? Sem ter pisado aqui, ó, sabe? Eu passei por bocados bem, sabe? Mas Sim, passei por, sabe? Passei por que precisava passar. Passei, sabe? E a gente tá passando diariamente, né? Mas hoje eu sinto uma leveza, sabe? Eu posso dizer que, como é bom a gente sentir leveza, né? Eu não pensei que eu pudesse ser uma pessoa que tivesse leveza, porque eu achava minha carga muito pesada mesmo, né? Eu cresci com a mami carregando sacola muamba no Paraguai e, e foi um processo que a gente, né? A gente era mula mesmo, a gente carregava a sacola, né, do Paraguai, a mami era muambeira, vendia as coisas. E tudo isso vem muito forte aqui, sabe? Né? O quanto a gente carrega as coisas, né? Isso tudo é tão simbólico. Então, olha, o que eu digo hoje para as pessoas, sabe? Considerem, considerem. O corpo fala muito, é, sabe? As histórias chegam até nós. Às vezes a gente está tão mecanizado, desmecaniza, sabe? Humaniza, sabe? Nunca negue um copo d'água para ninguém. Eu tenho pena de quem nega um copo d'água. Eu sim. tenho uma pena de quem nega um copo d'água para uma pessoa que está na rua. Eu fico assim, olha, rapaz do céu, não negue. Às vezes você está fazendo uma benção. É esse tipo de considerar que eu digo, sabe? É disso, começa disso. Considere. É uma benção você poder dar um copo d'água para alguém. Você tem água? Pô, cara, tem gente que não tem água. Existe? Existe. Tem gente que não tem água, querido. Sabe? Sim. Dê R$ 1. Não, não pergunta, cara. Dá. Você usa droga também, você gosta do seu açuquinha. Vai correr comer farinha ali, ó. Farinha de trigo, a massa. Vai pedir pizza daqui a pouquinho, vai pedir seu hambúrguer. Sabe? Respeita quem quer usar. Olha, aqui eu tenho, na rua mesmo, né? Eu tive uma tuberculose há 3 anos atrás. Né? E ela foi respirada na rua, né? Ela foi respirada na rua. E foi muito doida. Olha como a imagem funciona. Olha como a imagem funciona. Eu tenho uma amiga que é a Graciele, que é a companheira do Isaías. Eles moram na rua. Naquela época eu tava mudando minha alimentação, mas assim, eu tenho uma séria questão assim que eu vou para um extremo, né? Eu percebi que
quando eu comecei a perceber o que a comida causava, por que eu comia, né? E por que eu comia daquela forma? Tudo que. Às vezes eu ficava nervosa, eu comia. Eu ficava feliz, eu comia. Todas as reações, elas eram ali, encostadas na comida. E aí eu comecei a deixar de comer. Eu comecei a canalizar essas necessidades em outras coisas. Por exemplo, naquela época eu comprei o baixo. Então eu estava tocando muito. Eu queria tocar tudo que eu queria na minha frente, violão. E eu comecei a perceber as composições vindo para mim. Né? E aí eu parei de comer. Só que o negro, ele tem, né? Ó, dá uma olhada. Eu já sabia que o negro, ele vem de um processo onde ele desenvolve facilmente anemia falciforme, né? O negro tem sérias questões que não tem nada, sabe, o organismo é diferente do branco. Então, muitos remédios que a gente toma, às vezes, nos prejudica, né? E aí, né, a anemia falciforme. E eu não, né, nesse lapso, eu não coloquei isso. E eu parei de comer carne. E eu comecei, na época, a emagreci muito, absurdamente, né? E ali, né, também era confundido com um processo de autoestima. Isso é um perigo, gente. É um perigo. E ali eu estava muito envolvida na rua, com os meus amigos. E foi uma época que eu comecei a olhar a Graciele e perceber que ela estava mudando. Ela estava emagrecendo também. Só que eu comecei a olhar a imagem dela, e daí que vai, né? Tudo a gente precisa estar muito... Orar e vigiar, né? Tem essa expressão. A gente também precisa ficar atento na nossa. Isso também é canalizado para nós. Fica atento, atento. E eu comecei, né, a olhar muito a Graciele, mas eu não joguei o reflexo para mim. E a gente tinha um contato normal. E eu falava para ela, Graciele, você está emagrecendo muito. Você está emagrecendo muito. E isso foi acontecendo comigo também. Eu só sei, Marcelo, que um dia eu estava muito fraca. E eu achei que eu precisava sair de casa. Eu estava muito fraca. Eu estava com o ciático inflamando, eu estava com a resistência muito baixa. Mas aquilo não tinha... Eu estava num processo muito ruim no trabalho. Né? Aquele ano era um ano muito ruim no trabalho. E eu saí, fui para a rua. E aquele dia, chegando no centro, eu cruzei e dei de cara com a Graciele. E eu virei e falei, nossa, cara, você tá muito magra. E ela virou para mim e falou, você também tá muito magra. E eu peguei e assustei. Eu falei, meu Deus, tô magra? Ela falou, tá magra. Ela falou, e você tá fraca? Eu falei, você também tá fraca. Eu falei pra ela, Graciele, vai procurar seu rumo. Ela falou, vai pra sua casa. Cara, parecia sabe, parecia que ela tava... Eu não sei quem tava imitando quem. A gente tava igual. E a gente é muito parecida. Mas naquele momento a gente tava muito parecida mesmo. A gente tava muito detonada. E foi onde eu fui pro médico e descobri essa tuberculose. E foi muito doido como esse processo para mim foi um inferno, sabe? Onde eu me vi ali, assim, e como aquele processo foi muito doido. Depois abriu um caminho muito grande, que a gente se curou junto, porque ali na rua eu conheci os agentes de saúde. Ali na rua, eu me aproximei, eu tenho um amigo, o Raoni, que hoje faz parte da minha banda, a Gui Sou Preta, que ele trabalha na rua com essas pessoas. A redução de danos! Como a gente precisa respeitar essas pessoas. Porque ali eu via que, sabe, tá na rua não é fácil. Eu me curei dentro de casa, eles se curaram na rua. A Graciele e o Isaías se curaram na rua, da mesma doença que eu. Tá vendo? Eu fiquei doente. E é se colocar no... Gente, ninguém precisa ficar doente, mas a gente precisava, assim, ser mais humano, sabe? Eu aprendi a humanidade na rua de uma forma muito drástica. Mas ninguém precisa fazer isso. Sabe? Poder possibilitar um copo d'água para uma pessoa na rua já é um aprendizado muito forte. Sim. É você dizer, eu não tô com pressa. Para com isso. Sai fora dessa pressa. Sai fora dessas horas. Você tem um tempinho sim para você ser humano. Vai lá, pega uma garrafa de água. Se a pessoa nem perguntou às vezes, exerça um pouco da sua intuição. Olha para uma pessoa na rua.
Às vezes a pessoa tá com a pele seca mesmo, ela tá. A gente fica com a pele seca. Eu comecei a perceber, da dona Nicássia, né? Ela falou, aí voltando, dona Nicássia, eu bebo água. Porque eu falava para ela que a pele dela era brilhante, eu bebo água. E sabe, tudo isso, a dor e o amor foi me levando a esses lugares. Dor e amor. Sim, Era uma sim, mistura sim. de dor e amor. Eu peguei tuberculose, mas eu tomei caldinho de banana, eu deitei no colo da dona Nicássia, eu conheci dona Tomasa, conheci dona Niceta, via ela cozinhar, como é que funcionava a alquimia dela, via dor na fumaça que vinha no rosto. Ela estava cozinhando para o batelão do divino. 123 anos aqui, o Vale do Guaporé. Já ouviu falar de Teresa de Benguela? Sim. É daqui! Eita. Daqui! Essa eu não sabia que ela era É daí. daqui! Lá pras bandas do Guaporé. Conheci a terceira Teresa. Lá pras bandas do Guaporé. Rainha Teresa. Vem do Atlântico Samba. Ah, caraca, meu irmão. Eu acessei o Atlântico aqui. Aqui tem todos os elementos atlânticos que você pode imaginar. Isso aqui existe aqui. Esses símbolos estão pelo Vale do Guaporé. E eu tinha feito isso aqui numa loucura. Um dia eu estava com tanta dor emocional, eu não suportava aquela dor emocional que eu falei, eu preciso substituir isso. Eu sou cheia disso aí. Eu saí na rua com uma amiga, minha amiga me convidou para fazer o dia de princesa. Eu falei, princesa, o caramba, eu quero coisa forte. Ela falou, então vamos na depilação. Fui na... Menino, só foi coisa forte. Fazer depilação, porque eu não aguentava aquela dor sentimental. Aquilo estava me acabando comigo. Eu não aguento tanto sentimento. Eu não aguento. Estava acontecendo muita coisa dentro de mim. Né? Aquelas imagens chegando, aquelas histórias, e aquela dor, e aquela coisa, aquela miséria que eu vivia, sabe? E fui lá fazer as depilações. Fui fazer limpeza de pele, achei que fosse lindo. Quando a mulher começou a apertar meus cravos, eu falei, puta, né? Essa dor, meu irmão. E depois, por último, eu falei, não, fui fazer a unha também, doeu pra caramba. Por último, eu tava buscando amor próprio naquela época. Por último, eu falei, vamos fazer uma tatuagem. Agora eu quero botar pra lascar. E aí eu lembrei que naquela época eu tinha conhecido, saudade, Maila, Ana Mendes, todo mundo que tá entrando aí, Pablo, maravilhoso, só gente maravilhosa entrando, ó. Olha, gente, que felicidade. Ju, maravilhosa. Elane, maravilhosa. Cariri. E aí, falei, quero fazer uma tatuagem. Aí fomos lá num menino aqui na perto da praça, ele estava disponível, um cara muito doido, maravilhoso. Falei, desse que eu preciso, vai doer? Ele falou, claro, sempre dói. Onde você quer? Eu falei, cara, eu quero desenhar uma espiral. E aí eu lembrei que eu tinha voltado do Peru recentemente, né? Eu tinha conhecido um casal, na Bolívia, na verdade, né? Esse casal eu conheci na Bolívia, a Cíntia e o Renato, né? De São Paulo, a Cíntia, maravilhosa, Cíntia. E ela vestia umas roupas muito bonitas. E eu viajei com a Mami, fiz fazer um mochilão com a Mami, né? Umas roupas lindas, cheias de rodas, bolas, essas bolas aqui. E aí eu falei, porque assim, eu sentia que eu tinha que desenhar uma espiral. O Marcelo falava em forceps. Forceps, é arrancar. Eu tava arrancando tudo no forceps naquela época. Eu tava uma loucura. E aí, eu falei assim, não, chegou na cadeira, ele falou, você tem um desenho? Eu falei, eu tenho na cabeça, eu quero uma espiral. Ele falou, minha filha, como que é o espiral? Pega na internet. Aí eu peguei e mandei uma mensagem pra Cíntia. Falei, Cíntia, aquelas bolinhas da sua roupa, filha. Eu preciso daquelas bolinhas. Como é que chama? Ela falou, não, Marcela, eu já falei pra tia, são tecidos africanos, e são símbolos, são adinkras, né? E aí ela me apresentou. Ah, fiquei logo. Me manda! Ela procura lá na internet. Aí me veio. Eu falei pra ele, eu quero aqui, aqui. Eu não aguento, eu preciso carregar outra coisa nesse ombro, eu não aguento mais. Aqui. E esse aqui é o lado do pai. É o lado do pai. É o lado que tem mais problema. O lado que tem mais problema. Né? Isso tudo foi um processo, gente. Sim. Dentro do presídio a gente sabia, a gente descobria os nossos lados, né? Eu sempre dançava, né? Aquela dança da raiva, que era uma coisa meio para me segurar, eu ficava assim, né? Eu não vou partir para cima, mas eu vou ficar dançando. E é uma dança, eu tô dançando hoje também. Logo em Sim, breve tem sim, dança. sim. Eu acho que é importante isso, sabe? Eu quero fazer. Eu posso tudo. Eu fiquei muitos anos para descobrir. Eu voltei a tocar piano, querido. Nossa. E nunca toquei piano como eu toquei hoje. Porque minha mãe botou no conservatório também. 7 anos, eu nunca passei de ano no conservatório.
Eu fiquei no mesmo lugar e as pessoas falavam, ela é burra. O burro ganhou um outro significado para mim nessa terra. Até o Dom Loro me ajudou muito a desmistificar o burro. Na Sim, escola sim. falavam que eu era burra. No piano, no conservatório, eu também era burro, porque eu não saí do mesmo livro. Eu não conseguia ler as partituras. E eu só podia tocar se eu lisse partitura. Então eu aprendi, assim, há 7 anos eu aprendi a ler 3 partituras. Que eu decorei, na verdade. Eu não conseguia ler aquilo. Eu achava aquilo. As linhas. Hoje pode ser que daqui para frente eu consiga. Mas do jeito que eu quero. E aí, cara, depois de 23 anos, olha, a minha mãe me comprou um teclado no Paraguai, eu mesmo fui carregando esse teclado até para Jaú, entendeu, meu irmão? Passei na aduana, várias aduanas com teclado. Sabe? Tá aqui, fui buscar em janeiro agora e voltei a tocar. E hoje eu toco piano. Então é isso que eu tô falando, Marcelo. Nós temos potências, querido. Você, Sim, querida, você, querido, todos nós, não adianta ir para fora, vamos para dentro. O corpo, ele é uma caixinha de segredos. Que não adianta você ficar. Por isso que, se você pega o retrato e faz dele um reflexo, é que nem olhar para Graciele quando ela falou. A minha imagem falou para mim mesma: você tá fraca. exato, Foi muito exato. louco aquilo, cara. Até hoje não sai da minha cabeça. Eu voltei para casa, que aí eu pedi arrego. A Regina morava comigo, né? Que era uma grande amiga. Eu virei para ela pela primeira vez. Eu falei: eu preciso pedir uma coisa para você. Eu nunca quis pedir nada para ninguém. Eu preciso ir ao médico. Nunca gostei de ir ao médico. E o dia seguinte foi o dia inteiro, até no final do. Eu descobri às 11 horas da noite que eu estava com tuberculose. Eu passei o dia inteiro correndo, porque aqui estava uma surto de tuberculose. Aí eu descobri. E descobri, né, quais são os corpos mais vulneráveis dessas doenças, né? De todas as doenças, querido. De todas. De todas. E é o corpo negro. E nós precisamos nos fortalecer dessa maneira, sabe? É Sim, contando nossas sim. histórias, é dizendo assim, você pode! Meu avô Exato, cantava exato. inglês, eu cheguei aqui, eu sei falar inglês, uma hora eu vou falar inglês. Na hora que eu mais precisar vai vir. Eu já tenho duas composições em inglês. Aí outro dia eu cantei para um amigo meu que fala inglês, ele falou, essa ela tem algum sentido. Olha É que coisa isso, maravilhosa. é Então tá isso. bom. E é isso, sabe, gente? Podemos. E inglês não é tudo, não. Eu quero falar pelo menos alguns idiomas indígenas. Na minha família tem bugre, deve ter indígena. Então, vamos buscar. É importante falar. Eu fico olhando aquelas crianças falando indígena, cantando Hari, Hari. Eu brinco com elas. Hani, Hini, Hini, Hari. Elas dão risada. Eu falo, é porque é vontade de aprender. Uma hora eu vou estar falando igual vocês. Eu quero falar tudo que eu Sim. quero falar, entendeu? Do jeito que eu quero falar. E eu É acesso. Eu importante, sou uma muito pessoa que eu importante. sou da comunicação, gente. Sabe? Eu me reconheço essa comunicação. E hoje, hoje, Marcelo, com dignidade. Essa é a diferença. Sim. E faz toda a Isso diferença, que sabe? muda tudo, né? Quando a gente consegue estabelecer esses processos de entender que a gente pode, de entender que a gente é potência, isso muda tudo e transforma nossas perspectivas, né? Então eu acho que muito do que você trouxe hoje, eu tô assim cheio, sabe? Estou muito feliz de ter feito essa live. Eu acho que ela é muito importante, muito simbólica também da gente estar aqui, eu em São Paulo, você em Porto Velho, e a gente conseguir trocar coisas, e a gente conseguir receber tanto dessa força que você traz, dessa energia que você traz, e desse poder de natureza, sabe? Porque eu acho que consegue determinar várias coisas. Infelizmente, a gente vai ter que terminar, porque é isso, eu vou ter que entrar numa reunião. Sim, querido. E peço desculpa que eu, Mas, nossa, eu falo, tô querido, aqui, ó. falo. Tô aqui, não, mas por mim, a gente Gemini, tem que fazer umas chamadas agora entre nós, para pegar e ficar assim o dia inteiro conversando. vamos, querido, vamos, Porque, nossa, vamos. E a gente vai se encontrar tete a tete para tomar cerveja, vai sabe? tomar Eu cerveja, adoro vamos tomar tomar litrão cerveja no ali. bar. Quero, quero, Ai, quero. querido, eu adoro o Centrão. Vamos tomar cerveja no Centrão ali, sentado naquela Vamos. escadaria ali que esqueci. Naquela Com praça perto certeza. do. Na Roosevelt, Como vamos chama tomar aquela praça cerveja na lá? Roosevelt. 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 É, Mas eu gosto mesmo é da Augusta ali para baixo. Tinha umas é biboca isso. boa, a gente tomava cerveja Nossa, barata, litrão. litrão, Quem quiser litrão. acompanhar a gente, bota a mão aqui, que já vai fechar. Vamos, gente. Vai passar. Vai passar. E é isso, gente. Por enquanto, é tentar o seu máximo positivo para frente.
né? Eu fico feliz porque a gente tem esse espaço que a gente fala, sempre tem algum pretinho ali, ouve, pega, bota dentro e pum, de repente explode. E eu tenho certeza que hoje foi um dia desse. Tem. Ó, muito obrigado, Mar. Axé, Vou salvar querido. essa aqui também. Axé. Muito axé, muita força. Ju, beijo, querida. Nossa. Vamos tomar. Ju, vai. Maravilhosa. Axé, querido. Muitas brejas. Axé. Saravá e Inter. Beijo, força. Enfim. A força é nossa. Força é Pra nossa. vocês também, gente. A força é nossa. É isso.